Boa tarde para todo mundo que está chegando, sejam todos bem-vindos. Nós vamos começar o nosso terceiro Conversa de Professor, hoje contando com o relato da professora Giovana, em que, como representante do eixo de Humanidades, vai contar para a gente um pouco da sua experiência fazendo a inserção da literatura como uma possibilidade de trabalhar o eixo Humanidade, como prevê o nosso projeto político-pedagógico, nosso PPC, né, nosso projeto pedagógico de curso, dizendo do jeito que a sigla convém, e como prevêem as diretrizes, que o eixo Humanidade seja um eixo que tenha tanta importância quanto qualquer outro, e que seja trabalhado de modo transversal. Sabemos que há disciplinas que esse é o foco, né? Mas a ideia é que cada um dos professores aqui presentes possam trabalhar na sua disciplina. Então, professora Giovana, muito obrigada pelo aceite, né? Sempre um desafio. A gente sabe o quanto esse trabalho foi importante e é importante para você, o quanto você prima, né, por manter essa questão de trazer a arte, trazer a discussão literária nas aulas. Então, a palavra é sua, conforme combinado, nós temos 30 minutos, fique muito à vontade. Precisar alguma coisa, estou por aqui. Joia, obrigada, Deise, obrigada pelo convite. É sempre uma oportunidade de aprender com o outro, né, com os nossos colegas nessa troca de experiência. Já tivemos duas conversas muito interessantes, as anteriores, e isso fez com que eu tivesse um grau de exigência muito grande comigo mesma, né? Porque quando o nível tá lá em cima, as pessoas que participam também vêm com uma expectativa. Então, antes de mais nada, foi um exercício de relembrar, né? O encaminhamento de... Deixa eu admitir a Rosana aqui. Obrigada. Foi um exercício de relembrar um processo vivido praticamente desde o início do curso de medicina aqui em Jaraguá, né, com experiências que tivemos tanto na disciplina de orientação psicopedagógica, que é a disciplina que eu trabalho, e também a disciplina letiva de aperfeiçoamento da linguagem. Oi, Gabi. Oi, Rosana. Que bom tê-las aqui. Estamos começando. Estou contando um pouquinho, né? Agradecendo e comecei dizendo que manter o nível de qualidade dos dois conversas de professor anteriores foi um desafio para mim, porque quem acessa sempre acessa com uma expectativa muito grande, né? Então, deixa eu compartilhar com vocês o material que eu organizei aqui. Vamos ver se vai abrir. Só confirmem para mim. Abriu? Estão visualizando? Abriu. Legal. Legal. Então, a ideia, né, a discussão que eu trago para a gente conversar um pouco sobre isso hoje é a literatura como elemento humanizador no curso de medicina, que a gente entende é o aluno muito preocupado sempre, né, com as leituras específicas, com os estudos específicos, as áreas técnicas, né, as disciplinas fundamentos aí, e a gente perde um pouco esse lugar da arte, da literatura, né, como uma possibilidade de conhecer o estudante e também de vir a desenvolver habilidades que são fundamentais para o perfil do egresso que a gente deseja formar. Então, vou contar bem, né, bem relato de experiência, resgatei material mesmo, que usei nas disciplinas, e vou fazer com vocês o caminho que fiz junto com os alunos das aulas. Então, para quem está aqui, a primeira pergunta que eu faço é Sherazade e as Mil e Uma Noites, o conto, né? Quem conhece? Quem daqui? Quem, né? Rosana, Gabriela, Deise, quem conhece o conto de Sherazade e as Mil e Uma Noites? Acho que devo ficar quieta para não dar spoiler, né, Gil? Porque eu já participei do movimento com você, mas eu conheço sim. Eu só ouvi falar, Gil, mas não me apropriei do que trata, não. Rosana conhece, Rosana?
Conhece também, Gil. Tá finalizando. Legal, né? Porque eu resgato essa percepção desse conto, né? Que na verdade é uma obra com muitos contos, com muitas histórias, 1001 histórias, para discutir o quanto a literatura pode salvar uma vida. Né? Essa reflexão que eu inicio quando abordo esse conteúdo, essa perspectiva com os alunos. Sherazade, havia um sultão, né, que foi traído, eu não lembro o nome do sultão agora, esse sultão, ele foi traído, e para evitar que ele fosse traído novamente, o que ele fazia? Cada mulher que ele casava, após a noite de núpcias, ele assassinava ela era morta, né? E Sherazade, muito corajosa, assim, pediu muito, o pai dele, acho que o pai dela trabalhava com esse sultão, era um dos serviçais dele, né? E ela pediu muito para o pai deixar ela se casar com o sultão, porque ela sabia como ela poderia romper com isso, parar, né, disso acontecer. E ela tinha um plano traçado com a irmã dela. E o que elas fizeram? Então, na noite do casamento, pouco antes do dia amanhecer, o dia seguinte amanhecer, a irmã acorda mais cedo e pede para que ela conte uma história. E como é que ela convenceu, né, o sultão a deixar que a irmã ficasse com eles aquela noite? E ela disse, já que é minha última noite, eu tenho um amor muito grande pela minha irmã, a gente é muito próxima, deixa eu passar esses meus últimos momentos com ela. E no combinado com a irmã, então, a irmã pediu para que ela contasse uma história. E o que aconteceu? Ela começou a contar a história e o sultão ficou tão interessado pelas histórias dela que ele não matou ela, né? Ela ficou mais uma noite, e na noite seguinte contou outra, e na noite seguinte contou outra, e na noite seguinte outra, e chegamos às 1001 histórias, então, que ela conta, né? E que com isso ela rompe um ciclo já de muitas mortes, né? Há quem diga até que nas discussões hoje sobre o movimento feminista e tudo mais, Sherazade deveria ser lembrada, porque ela, né, foi alguém que, pelo poder da palavra, com a história, contando histórias, conseguiu diminuir, né? Conseguiu acabar, na verdade, com uma sequência de mortes aí, algo que na cultura era aceito, né? Na época, na situação, era algo aceito. Então, quando eu pergunto aos estudantes, né, o que um médico pode aprender com Sherazade, é a importância de se ouvir a história de quem traz, como uma boa história pode salvar uma vida. A diferença que é ter uma escuta atenta àquilo que o paciente nos traz, sobretudo isso, né, relacionando com habilidades que eles precisam desenvolver. Então, na disciplina de aperfeiçoamento da linguagem, que é uma disciplina eletiva, abordada no primeiro período, que faz parte do primeiro período do curso, deixa eu só tirar minha caixinha aqui de cima, ela tem essa ementa, né? Essa disciplina tem essa ementa, e é onde o texto literário aparece como um item de ementa. Então, como é que você faz a abordagem do texto literário, pensando a contribuição que ele pode trazer para a formação desse médico dentro de um perfil generalista, como a gente tem trabalhado, né? O Moacir Scliar, que eu não sabia, né? Eu vim saber disso quando comecei a estudar e pensar a disciplina. Ele é médico escritor, né? E ele diz o seguinte, que a medicina é um mergulho na condição humana e a literatura também. Então, a partir dessa percepção, dentro dessa abordagem, foram algumas atividades diferentes propostas, algumas leituras diferentes, né, com intencionalidades também específicas, muitas com um caráter avaliativo, outras não, entendendo que havia um objetivo em relação à formação e não meramente a nota aí, né? Dentro desse contexto, então, né, o próprio autor, um dos autores que trago e compartilho com eles, diz que a palavra é o fundamento tanto da medicina como da literatura, né, porque elas partilham um território comum, elas lidam com a condição humana, com a dor, a doença e a morte,
né? E aí, isso aqui foi um exercício da aula do dia 2 de abril do ano passado, fez 1 ano agora, né? Foi a minha primeira aula com esse grupo, que foi a primeira aula desse grupo no formato teletransmitido. Quando a gente migrou, ainda lembro bem disso, né? Mas pedi para o grupo, era um grupo de em torno de 30 estudantes, se eles sabiam quem era, né, o Moacir, né? Ninguém sabia da história dele como médico, sabia que ele era um autor, né? E aí foi um tempo que dei para eles, vão para o Google, pesquise então quem é, o que ele já escreveu, o que ele trouxe, qual a contribuição dele para a literatura, né? Dentro da área médica, qual que foi a especialidade dele. Então foi um movimento bem interessante, e a partir dele nós descobrimos, né, ou trouxe muitos outros médicos que são autores de livros também, como curiosidade. A Ana Cláudia Quintana Arantes, que deixa eu pegar aqui, né, mas é quem está muito falando dos cuidados paliativos hoje, com A Morte, um Dia que Vale a Pena Viver, Histórias Lindas de Morrer. Augusto Cury, que é psicanalística é bom, né, psicanalista. Ele tem obras como O Futuro da Humanidade, deixa eu ver outras aqui, não separei tudo, mas tem algumas, né, Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, tem um viés da autoajuda, mas o que a gente está questionando aqui não é o gênero, e sim a possibilidade de leitura, né. Drauzio Varela, Elizabeth Kubler-Ross, que é um dos referenciais, inclusive, da disciplina de OPP, Guimarães Rosa, eu não sabia, era médico, né? Joaquim Manuel de Macedo, Khaled Hosseini, que é autor de Cidade do Sol, né? O Caçador de Pipas, que são livros que foram best-sellers por muito tempo, né, estiveram na lista dos mais vendidos, aí a gente não imagina. E nesse contexto todo, nós descobrimos, inclusive, a existência de uma Sociedade Brasileira dos Médicos Escritores. Então, foi um caminho bem interessante, de percepção, inclusive, né, de que o médico, ele não precisa escrever, ou ele não escreve só sobre a sua área específica, né? Que ele conta boas histórias. Cidade do Sol O Caçador de Pipas foi um livro que eu li ali com os meus 22 anos, que eu acho que eu li em 2, 3 dias, né? Uma história com um enredo fascinante, com uma discussão cultural excelente. E qual a importância disso hoje, pensando na formação deles, né? Então, foi um viés de uma discussão nesse sentido. A partir disso, né, a gente fez estudos também de referenciais teóricos, porque não adianta o professor dizer da importância, a gente resgata algumas leituras também. E essa autora, De Benedetto, ela afirma, então, que a inclusão de textos e métodos literários em ambientes didáticos pode propiciar a reflexão acerca de temas difíceis, tais como dor, sofrimento, morte, os quais fazem parte do dia a dia do médico, mas que muitos estudantes de medicina e até mesmo alguns médicos têm dificuldades em enfrentar, achando mais fácil ignorá-los. Então, por exemplo, Elizabeth Kubler-Ross, que falamos anteriormente ali, ela é especialista precursora na área de tanatologia no mundo, né? E quando a gente discute questões sobre morte, ela traz isso com uma beleza que eu jamais imaginei que eu, né, pessoalmente, conseguisse olhar para esse tema. Então, e assim foram sendo feitas outras descobertas também, né? E a partir disso, eles foram trazendo leituras, porque a pergunta foi, então, se a gente faz esse movimento, né, que livros, que leituras que vocês já fizeram, que trabalhem com, que tenham abordado temas difíceis, né, como é que, não só no contexto da medicina, mas de modo geral, né, lembro do livro Quarto, que fala que tem filme também, né, porque muito é livro que vira filme também, que foi feita uma reflexão bem interessante, se não me engano, pela Daniela Morgado.
nossa aluna, né? E isso é bem interessante, tá? Porque até falava sobre isso com a Deise antes. À medida que eles foram apresentando os livros, hoje, quando eu olho para esses livros, eu lembro dos alunos. Então, para mim, como professora, conhecer também o que os meus alunos estavam lendo, para além do Guyton, do Leninger, de não sei mais quem, foi uma experiência muito boa, de entender quais são as áreas de interesse, o que gostam, qual o estilo, o que atrai. Como professora foi muito, muito bom. E a primeira experiência que eu tive com isso foi no segundo semestre de 2018, são 2 anos. E ontem, quando estava organizando esse material, eu lembrei dos livros, pelas minhas anotações, claro, né? Resgatei ali, mas lembrei dos alunos e do que eles falavam sobre isso, porque semestre passado, ainda 2022 ainda está mais fresco, né? 2021, primeiro semestre de 2020. Mas 2 anos atrás consegui lembrar, inclusive, do estudante que diz que nunca leu nada, né? É algo que faz a gente entender um pouco das dificuldades deles também e de como eles se organizam com os estudos, né? E a própria comunicação. Isso é algo bem interessante, porque quando a gente olha para as DCNs e pensa na importância das habilidades de comunicação, né, a serem desenvolvidas nesse trajeto, e vai entendendo como os alunos se comunicam, a gente vê o tanto que influencia o aluno que é leitor, a forma como ele se posiciona, né, como ele se coloca, como ele se comunica, daquele aluno que, por exemplo, nesse caso, se reconheceu como um não leitor, né? E esse que não se reconheceu como não leitor, inclusive um dos livros que eu propus, propus a leitura de 2 capítulos iniciais, esse professor ele o livro inteiro, porque eu gostei muito. Então, são proposições que vamos fazendo, trabalho de formiguinha, mas com a possibilidade de criar essa cultura de algum modo neles também. Então, esse foi um exercício, né? Outros, trazendo a literatura para a sala de aula, trouxe contos para eles. Esse conto aqui é o conto de um operário da área ferroviária que estava com uma situação de, se não me engano, ter que tomar remédio metformina para o diabetes ou algo nesse sentido. Eu lembro já do nosso DocMed, foi daí que veio. Até isso lembrei, né, do curso que fizemos no final de semana, mas ele não queria porque alguém havia dito que causaria impotência sexual, né? E ele tinha um casamento muito caloroso, uma relação muito próxima com a mulher, né? A sexualidade e a relação sexual era algo muito forte para eles, e ele não queria jamais, isso era algo que não se cogitava para ele. Então, foi um caminho onde o médico conseguiu trabalhar e entrar por uma via de mudança de hábitos, e 3 meses depois o conto termina dizendo que ele voltou melhor, dizendo com diabetes controlado, com um relacionamento melhorado com a esposa, e uma série de outras questões, né? Então, é bem interessante para a gente, foi um movimento bem interessante para se pensar também em como essas histórias nos ajudam a entender recusas, a terapêuticas indicadas, né? Algumas posturas de pacientes e a importância da gente entender e escutar essa história de quem vem nos procurar. Um outro movimento feito foi a questão, a realização de um sarau literário, né? Desde a construção e entendimento do que é um sarau, a auxílio à organização, fiz com um grupo, tive a oportunidade de fazer presencialmente, com o outro fizemos no formato online. Mas esse sarau, assim, o que é bem interessante não havia uma leitura específica para esse momento, né, ou todos lermos um livro, algo nesse sentido. O que fizemos foi resgatar um livro que tenha marcado a sua história como leitor, e foi aí que tive essas gratas surpresas, realmente, em relação a conhecer o aluno pelas obras que eles trouxeram, né.
Então, aqui foi a proposta, como foi conduzido, como foi organizado esse momento. Presencialmente foi um dia que tivemos chazinhos, biscoitos, sentamos em um tapete com almofada, saímos da sala de aula, né? Foi um dia bem emocionante, Deise estava conosco naquele dia, porque quando eles compartilharam fragmentos selecionados por eles dos livros escolhidos, né? E essa relação de justificar a escolha nos permitiu conhecer um pouquinho mais deles e eles mesmos se conhecerem entre si. Então, foi muito interessante. Foi um dia que eu descobri coisas de alunos que jamais imaginei, né, em relação à própria história de cada um aí. Então, foi um movimento bem legal. Opa, fui para o lado errado. E aqui eu separei alguns livros que foram trazidos naquele sarau. E a pergunta que faço é justamente essa, né? Você sabe o que o seu aluno lê? E se o seu aluno sabe o que você lê também? Porque nesse aspecto lembro muito do professor Luiz, em uma atividade de seminário sobre o livro Sobre a Morte e o Morrer, onde ele dizia para os alunos do M1 do semestre passado assim, por que é tão natural para o médico perguntar para o seu paciente, bom dia, né, o cumprimento, está tudo bem? E quando o paciente pergunta para você, né, retorna dizendo assim, sim, estou bem, e o senhor está bem? Não que a gente vai começar um muro de lamentações, mas por que a gente se incomoda com essa ideia ou tem a obrigação de dizer que sempre tudo está bem? Então, aqui, quando eu olho para isso, eu lembro dos estudantes, e ouso dizê-los, né? Sala de Espera foi o livro da Nicole, toda a poesia do Paulo Leminski foi o livro da Paula Santana, O Pequeno Príncipe foi da Elisa Belling, A Metamorfose foi da Daniele Daga, A Carícia Essencial foi do Alexandre, que está no M3, Homo Deus foi do Luiz Felipe Coria, Humano do Mundo e Diálogo, se não me engano, foi da Júlia Postal, O Quarto do Despejo foi do Uberson, né, que esteve conosco semestre passado também. Então, quando a gente vai entendendo isso e olhando para esses momentos, né, para essas situações, para os próprios fragmentos selecionados pelos alunos, é uma oportunidade de nos conhecermos um pouco mais. E, além disso, né, além de ser a possibilidade de se conhecer, de ampliar repertório de comunicação, a gente tem a linha, que é uma linha que eu ouvi muito dos meus colegas, da medicina baseada em evidências. E quando eu fui para o viés dessa perspectiva da inclusão da literatura, me deparei com a medicina baseada em narrativas, né? Que tem como fundamento a utilização das histórias dos pacientes como ferramenta terapêutica. Então, lidando com isso nesse cenário, tive um bom encontro com esse livro, né? Não sei se vocês conhecem, se já tiveram a oportunidade de lê-lo. Ele é um livro que conta a história, né? E conta a história como narração mesmo, traz esse princípio. Ele a organizadora dele, a autora dele, ela é a consultora da série House, e a gente tem bem essa perspectiva da investigação. Então, a proposição que eu fiz na disciplina, como discussão comum, foi a leitura da introdução dos capítulos 1 e 2, que era o capítulo que contava o início e o desfecho de um caso clínico de uma jovem, né? E a grande maioria disse seguir, terminei, finalizei a leitura, né? E falava um pouco sobre isso antes com a Deise, mas nesse livro, na análise desse caso clínico, algo que marcou muitos grupos com os quais eu trabalhei a leitura foi um aspecto bem importante. Na solução do caso dessa jovem, né, que se conta toda a história dela, para a escrita da história pregressa, história clínica do paciente, traz uma riqueza de dados
bem bacana, assim, né? Mas nessa escrita toda, o ponto que marca, assim, é quando 3, 4, 5 médicos já passaram por ali, não conseguiram resolver o caso, fizeram contato com um médico de fora que veio para tentar resolver, e esse médico, ele ignora todos os prontuários anteriores, né? E o jeito que ele segue é dizendo assim: eu quero ouvir a paciente, depois eu vou ler os prontuários. Porque a justificativa, a discussão que se faz a esse respeito, né, é aquilo de que ele continua olhando, à medida que ele olha para o prontuário e depois vai conversar com a paciente, ele já está com o olho, de alguma forma, direcionado pelo olhar dos colegas que fizeram a análise anterior, e ele não queria ter essa influência, ele queria ouvir a paciente, saber dela mesma a história dela, né, para poder tirar suas próprias conclusões, a sua interpretação do caso aí. Então, tem isso como narrativa, como escrita de história clínica, uma contribuição super legal, e o próprio raciocínio clínico, né, que o aluno vai pensando junto, vai criando estratégias, hipóteses. Então, essa foi uma produção, inclusive, que correspondeu a 50% da nota de PR2, porque tinha um direcionamento, tinha uma intencionalidade diferenciada com relação aos objetivos da disciplina, né? Então, esse foi o cenário do aperfeiçoamento da linguagem. Aí vocês vão me dizer assim: tá, mas aperfeiçoamento da linguagem esse é o objeto de estudo, né? E quando não é o objeto de estudo, como é que a gente pode conduzir, encaminhar isso, que pode ser o jeito de vocês seguirem com isso nas suas disciplinas também. Então, eu vou para a orientação psicopedagógica. Nós tivemos uma aula, um dos itens previstos em ementa é a discussão sobre o papel do médico diante da terminalidade da vida, né? Sabemos que esse é um assunto bem delicado e que a gente pode abrir muita coisa à medida que a gente trata, então a gente aborda de uma forma mais geral, eu vou dizer assim, sem mexer nas feridas de cada um, né? Tentando tratar de um jeito maior. Então, para discutir esse assunto, em um determinado momento fizemos um seminário com convidados externos, e uma das convidadas externas, uma psicanalista, ela trouxe esse livro, a parte que falta, não sei se vocês conhecem, mas para falar sobre o quê? Sobre as pequenas mortes, né, que vivemos no decorrer da nossa vida. Então, foi um outro jeito de conseguir trazer. O livro ele é muito ilustrado, uma leitura curtinha, pontual, rápida, mas de uma intensidade gigante de se fazer. E com ilustrações bem simples, mas ao mesmo tempo ricas, que auxiliam o entendimento, né? Então, uma outra linguagem e como essa linguagem contribui para essa discussão sobre um tema que é tão delicado, né? E que a gente tem um cuidado em como trata isso. Sobre a morte e morrer é outro livro abordado na disciplina, quando trago o livro que é um referencial básico, né? Trago outros livros da autora, falo sobre ela um pouco, para trazer isso, né? De que o médico não precisa apenas escrever sobre a medicina, mas pode escrever sobre a vida e as implicações dela, se colocar como alguém que vive e relatar próprias histórias, né? Então, pode ser um outro caminho. Conhecemos a autora e desse livro aqui fazemos o estudo dos 2 primeiros capítulos, porque o livro em si ele fala sobre os estágios da morte. Então, nós não entramos, né, aceitação, negação, luto, como a gente fica nesse convite inicial que entendemos como sendo uma possibilidade também do aluno que tiver interesse aprofundar a leitura aí. E aí, em OPP também, né, tem-se a discussão sobre ética. O Código de Ética do Estudante de Medicina é uma das frentes, um dos conteúdos abordados. E
para tratar a questão sobre a ética, né, discutir ética, a gente pode trazer também diferentes casos, situações, né, e fizemos um caminho de escolher também uma das histórias que a Ana Cláudia conta nesse livro, Histórias Lindas de Morrer. De modo geral, é a história de um paciente em estado terminal com um câncer, não consigo lembrar o tipo do câncer agora, mas como testemunha de Jeová, ele não pode, né? Não, a religião não permite a transfusão sanguínea, que seria a única forma dele ter uma sobrevida, viver um pouco mais, né? E aí eu queria só resgatar, como eu sei que a gente está estourando no tempo aqui, mas só queria resgatar a leitura de parte dessa história, que é esse print que dei aqui e compartilho com vocês, para a gente entender como é que isso pode ser feito de uma forma mais leve. E quando a gente pensa nesse olhar empático, em como desenvolver a empatia no estudante, também pode ser um caminho. Então, mesmo assim, as testemunhas de Jeová são mal recebidas e maltratadas em muitos serviços de saúde. Ela faz uma crítica de que tudo que se vive é muito focado na técnica, no treino, né? E que não há um treino para lidar com esse tipo de situação. Na faculdade, aprendemos sobre as situações em que é indicada uma transfusão, porém não nos ensinam a fazer o paciente uma pergunta muito simples e extremamente esclarecedora. Por que você não quer fazer o tratamento que eu tenho a oferecer? No caso dos testemunhas de Jeová. Mas talvez eu possa fazer uma pergunta a você que me lê, responda apenas se acreditar na existência da alma. É a seguinte: se eu lhe oferecesse um tratamento capaz de prolongar seu tempo de vida nessa dimensão concreta e terrena, mas que matasse irremediavelmente a sua alma, você aceitaria? Não? Nem as testemunhas de Jeová. Para os seguidores dessa fé, o sangue representa a vida e não pode se misturar ao de outro ser vivo, segundo a interpretação de passagens do Velho e do Novo Testamento. Se receberem uma transfusão, estarão fisicamente vivos, porém sem alma. Li isso quando ele disse, meu Deus, né? A gente faz tanta crítica, às vezes, ao posicionamento do outro sem entender isso. Então, como uma possibilidade de levar esse tipo de leitura, né? Esse tipo de material para a gente vir a discutir de uma forma mais leve também questões que podem ser tratadas de uma forma mais pesada, né? E que talvez não tenham um marco, né? Não fiquem ou não marquem do jeito que gostaríamos. Quando resgato todos aqueles livros que foram trazidos no sarau, eu também penso na dimensão da saúde mental, que é uma preocupação que temos, né? O que isso diz de como esses alunos estão vivendo, como essa escolha marca a própria história, né? É uma leitura pesada, é uma leitura leve, estão indo atrás de poesia, literatura infantil, né? Que bom, isso diz da leveza, é sinal de que tá bem. Mas quando a gente tem leituras muito pesadas, né? Ou como é que a gente pode discutir isso? Porque as nossas escolhas, de alguma forma, revelam. Vou dizer de algo que Deise e eu já vivemos no NAI, mas quando um aluno vem e sugere para você a leitura do livro Sutil Arte de Ligar o Foda-se, né? O que isso está dizendo desse aluno nesse momento também? E assim outras, né? Então, para que a gente possa olhar para essas escolhas como uma possibilidade também de resgatar a saúde mental dos nossos alunos. E finalizo exatamente com a mesma frase que trouxe os estudantes no dia 9 de abril de 2020, quando finalizamos o nosso sarau literário, online, naquela situação, no mesmo formato que estamos aqui hoje, né? A literatura é uma forma de expressão das emoções e do mundo de cada um de nós. Que a experiência desse sarau literário se traduz em possibilidades de, em sua futura atuação como médico, manter o olhar sensível sobre o seu mundo e o mundo dos outros. Falei, né? Trouxe livros, mas é disso que se trata. É um pouquinho da experiência. Sim. Gil, obrigada, né? Eu tinha certeza que o Conversa de Professor ia ser um respiro, né?
e um respiro que sai um pouco da curva, da linha da necessidade e vai falar da importância, porque a gente tende a esquecer do que é importante. Que se é um respiro e a gente quer falar da linha do eixo da humanidade, é porque respirar, primeiro de tudo, é o que nos torna humanos, né? A gente lembrar que está aqui, que é ser vivo, enfim, que precisa desse outro suporte, porque estamos aí, não somos seres programados geneticamente para um comportamento tal, nós somos seres sociais e precisamos fortemente da cultura, né? Quero, de modo muito breve, te agradecer de novo, Gil, pela possibilidade, pela disponibilidade de compartilhar as experiências das duas disciplinas, especialmente, e de fazer aqui, porque a função conversa de professor, a gente fica se perguntando assim, o que eu posso dizer para todo mundo aproveitar? Né? Essa não era a tua função, é a função da anfitriã, no caso aqui, você é na TED também, mas nesse caso sou eu que faço esse papel, né? E acho que não à toa abro aqui, olho, né, a professora Rosana, a professora Gabriela, e o quanto a gente luta por esse conceito ampliado de saúde, né? Então, se a gente luta por isso, a gente tem que mostrar outras possibilidades de encontrar a vida em outros recortes. Então, aqui, metodologicamente, acho importante dizer para os professores que vão nos assistir, que estão nos assistindo, enfim, né? Como a gente pode usar um recorte literário? Olhando para a Gabriela, lembrei lá do livro Médico de Almas e de Homens, que tem um recorte da história de São Lucas, que fala de um paciente com a urina doce, né? Que aquilo era derradeiro na época antes de Cristo, né? Um diagnóstico possivelmente de diabetes, dentro do meu pequeníssimo conhecimento, né, Gabi? Nada de conhecimento, leigo conhecimento, mas que recorte é esse que Bases poderia fazer? Do que está falando aqui? Por que isso, né? Quimicamente, por que acontece isso? E a gente sai daquela ideia, ao invés da gente trazer caso clínico, que tão bem a gente faz e diz o fulano de tal, faz um recorte literário e pergunta, né? O que está faltando de dado aqui? O que eu não sei que a literatura não está me contando? Eu precisaria de saber de tal coisa. Você já está fazendo o aluno raciocinar clinicamente, né? Então vamos simular que isso que faltou fosse isso, sei lá, um dado sobre alimentação, um dado sobre prática de atividade física, um dado sobre uma medicação. Vamos supor que não haja nenhuma medicação. Como é que a gente poderia sair da questão de casos clínicos, que também é uma crítica que sutilmente os alunos nos fazem, que às vezes a gente só consegue pensar caso clínico. A literatura é um bom recorte para isso, né? Então, para simular, controlar, justificar resultados, porque se os dados forem completados de diferentes formas e os alunos concluírem um caso, por exemplo, a gente pode comparar, olha, esse aqui variou nisso, esse variou nisso, e a gente amplia muito mais o repertório nesse sentido, né? Então, acho que é disso que se trata, é uma possibilidade metodológica, sempre pensando que a literatura traz contexto, né, para a vida. Gosto do livro e quando participei do sarau presencial, levei esse livro para dividir com os alunos, Clarice na Cabeceira, que fazia um recorte de uma senhora, de uma idosa, chegando ao consultório de um ginecologista, falando que ela ainda tinha vontade de ter relação sexual, né? E perguntando quando é que acabava o desejo. E o médico diz, não acaba, né? Não vou contar o final do conto para vocês, que é bem lindo, né? Bem lindo. Se quem tiver interesse, depois eu posso mandar isso. E como é que, dizendo que idoso está vivo, que idoso tem vida, né? A gente fica aí com umas caricaturas na cabeça, né? E a literatura diz, não, olha, a vida aqui no chão da vida, a mazela é essa, né? Eu brinco com o pé do pavão. E acho que é isso, a gente percebe nos alunos que tem uma leitura, não é essa leitura didática, não é a leitura técnica, é uma leitura de ampliação de repertório. No NAI a gente encontra muito aluno que não consegue explicar a vida, porque não tem repertório, né? O contexto literário nos dá isso. E quero terminar esse encontro resgatando aqui uma fala do Paulo Freire, que ele diz assim que a leitura de mundo, Paulo Freire era um professor de língua portuguesa, para quem não sabe, um alfabetizador, né? Da educação de adultos. Ele foi aí quem preconizou algumas discussões da andragogia. E o Paulo Freire diz assim, olha, para ensinar o adulto, você precisa saber da vida dele, né? Porque a leitura do mundo precede a leitura da palavra. E mais adiante no livro dele, ele diz que a leitura da palavra amplia o mundo, né? Então, acho que desse jeito a gente pode
encerrar o encontro literário. Professoras, querem fazer algum comentário? Vamos abrir para uma fala aí. Só agradecer a Gil, agradecer a Deise pela organização. Anotei todos os livros, abri o WhatsApp aqui, fui mandando para o meu grupo de Eu Comigo Mesma, todos os livros, que eu acho que todos valem muito a pena. E essa perspectiva ampliada, né, de que até em bases a gente pode, que é bioquímica pura, genética pura, a gente pode acolher, né, porque é acolhedor trazer para o aluno um pouco de um foco diferente. Os próprios casos clínicos que a gente está habituado a ver nas disciplinas de propedêutica, clínica médica, é uma coisa muito papum, né? Muito mecânica, dados, siglas e... Sim. A vida é muito didática, a vida não é assim. O paciente não chega com todos esses dados. A gente tem que conversar com ele. Né? Acho que aí a gente tem que descobrir essa fala, né? Eu sou da fisioterapia. Perdão, eu quero agradecer vocês. Eu sempre comecei a fala com os meus pacientes justamente conversando daquilo que eles gostam. Na fisioterapia, eu sou da neurofuncional. Então, a gente começa assim, sempre buscando para reabilitar o paciente da neuro a partir daquilo que ele gosta. Porque a neurociência, ela traz o seguinte, quando você acessa aquilo que o paciente ele tem uma lembrança boa, é mais fácil você estar trabalhando, acessando a questão do córtex motor e do córtex somatosensorial. E é o que a gente precisa de base para poder trabalhar controle motor, trabalhar marcha, entre outras coisas. E eu sempre comento isso com os alunos, sabe? A necessidade de você buscar aquilo que o paciente gosta. E a conversa ela tem que se desencadear em cima de algo prazeroso. E a literatura ela é prazerosa nesse sentido. Então, assim, eu tô lendo. Esse eu trouxe de Portugal, Príncipezinho. É a versão portuguesa do Pequeno Príncipe. Então, assim, eu acho que isso deve ser promovido mais para os alunos. Sim. Porque o que eu vejo, assim, eles se detêm muitas vezes só a leitura técnica e esquecem que existem outras situações que nós podemos estar trazendo para dentro dessa área técnica. A tua fala, Rosana, me faz pensar num projeto que eu já vivi em escola, né? Mas e pode ser algo que é muito focado às disciplinas de língua portuguesa, que eu vejo com um encaminhamento desse, mas algo que a gente poderia oportunizar, né, pensar, estruturar desde comunar, e vejo isso, né, essa discussão de livros, um livro no semestre, né, que a gente divulgasse assim, ó, esse semestre nós vamos ler o livro tal, entre os alunos, não sei, e pedir sugestões para os próprios professores, entre o grupo de professores, e estimular isso como um momento também de estudo. Nós não temos as ligas que estudam tantas coisas específicas, né? Que a gente pudesse ter ao final de cada semestre um encontro também para discutir uma obra que lemos naquele semestre, como aquilo, o porquê da escolha. Acho tô aqui, algo que me ocorreu agora, né? Não sei como é que isso seria aceito pelos nossos alunos, mas também quem não tenta, né? Não tem essa parte. Isso. Ó, eu sugiro esse. Eu gosto muito do Cortella, trabalhei com Cortella durante um ano. E formando a experiência com Cortella foi bem bacana, porque eu trabalhei dentro da política de educação especial em Gaspar, eu montei a política. Então, do jeito passo a passo. E o Cortella veio trabalhar justamente a questão do papel da cultura, né, da mudança de cultura dos professores para aceitar o diferente. E essa obra dele, Viver em Paz para Morrer em Paz, qual a sua missão, são duas obras bem provocativas, que fazem você analisar qual a trajetória que você quer tomar dentro da tua vida. A provocação é essa, o que você vai fazer? Qual é a tua obra dele também tem esse contexto, né? Eu tô aqui com esse aqui, ó, Não Se Desespere. Provocações filosóficas. Mas eu tenho a versão Turma da Mônica desse. Então, eu acho bem bacana. Eu agradeço muito a experiência de hoje. Obrigada também vocês pela presença. Faz toda a diferença, né? Ter parceiros para a gente contar tudo isso. Não vamos desistir. O grande desafio é a gente transformar o eixo de humanidades
de modo a ser trabalhado transversalmente por todos, Exatamente. né? Então, nós vamos precisar de ajuda e vamos contar com vocês, parceiros aí, e quem estiver escutando fora de contexto também, vamos ter esperança, né? No assíncrono, na formação, que assim seja também. Gente, boa noite. Boa obrigada. Noite. Obrigada. Obrigada, Beijos. meninas. Tchau, tchau. Tchau. Eu vou encerrar a gravação aqui. Deu tudo certo.